Olá amigos, estamos de volta com mais um vídeo para o canal Despertar da Consciência Cósmica. Nesse vídeo de hoje falaremos sobre a oração mais poderosa do mundo. No vídeo de hoje faremos uma abordagem com relação à oração, baseada no livro do autor Gregg Braden, Os Segredos de um Modo Antigo de Rezar. Esse tema eu acho de fundamental importância. Por mais simples que ele pareça, pois nós que já temos o conhecimento da espiritualidade, que estamos no caminho do despertar da consciência e já conhecemos princípios básicos da física quântica, sabemos que tudo aquilo que emitimos como sentimento retorna para nós pelo universo. Pois o universo, assim como é chamado por Gregg Braden, seria a matriz divina, ou também é chamado de universo holográfico, ou por alguns autores mais antigos é chamado de substância amorfa. E essa substância, essa matriz divina, ela é consciente, porém ela funciona como um espelho. Ela retorna para nós aquilo que enviamos para ela. Seria como você estivesse realmente com sua imagem diante de um espelho. Quando diante de um espelho, se eu estiver com um semblante triste, é isso que o espelho vai transmitir para mim, um semblante triste. Porém, se eu estiver alegre e sorridente, o espelho vai refletir para mim a imagem. O mesmo acontece com a matriz divina, com o universo holográfico. Ele emite de volta para nós aquilo que emite para ele como sentimento. Embora isso pareça muito claro, pois já temos um conhecimento teórico sobre isso, mas temos que vivenciar na prática, pois não atraímos só o que emitimos a partir do nosso pensamento, e sim a partir do nosso sentimento, pois os especialistas e as pesquisas mais recentes mostram que o nosso pensamento, a nossa visualização, emite sim um campo energético para o universo, mas o campo energético do nosso coração, do nosso sentimento, seria cerca de 5.000 vezes maior do que o campo magnético emitido pelo cérebro. Daí a importância de colocarmos esse conhecimento em prática no nosso dia a dia, para que possamos atrair para nós situação que desejamos e situações que desejamos. Vamos fazer uma análise do texto. Então eu selecionei alguns trechos do livro O Segredo de um Modo Antigo de Rezar, do autor Gregg Braden, para que possamos ver na prática essa abordagem. O sentimento é oração. Então ele diz o seguinte: se sentimento é oração, e se estamos sempre sentindo, isso significa que estamos constantemente em estado de oração. Cada momento é oração. A vida é oração. Estamos sempre enviando uma mensagem ao espelho da criação, sinalizando cura ou doença, paz ou guerra, respeitando ou desrespeitando as nossas relações com as pessoas que amamos. A vida é a mente de Deus devolvendo-nos o que sentimos, o que rezamos. Então, de acordo com esse texto, ele deixou claro que a vida em si já é uma oração, pois a oração, como veremos mais à frente, não se resume apenas em palavras decoradas, mas não é o sentido das palavras que é a oração em si, mas sim o poder que ela magnetiza em nós, ou seja, o efeito que essas palavras magnetizam em nosso campo energético. Então, uma oração, determinadas frases ou palavras que pode magnetizar em mim o meu potencial criador, em você pode não ter o mesmo efeito. Então, a oração não é palavras repetidas. A oração, repito, de acordo com essa visão, é aquilo que emitimos para o universo, para o vácuo quântico, como sentimento. Então, ele vai trazer o texto mais recente, ou seja, um texto condensado, que está presente nas Bíblias atuais, e vai trazer o texto antigo, baseado no aramaico, que é o texto mais completo. Então ele diz: o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora, nada pedirdes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Esse seria o texto condensado. Agora ele vai nos trazer o texto original completo, baseado no aramaico antigo. Quando comparamos, ele diz, quando comparamos essa passagem com o texto original, vemos a chave que está faltando. Então você observe que o texto é mais completo. Todas as coisas que pedirdes reta e diretamente, de dentro do meu nome, vos serão concedidas. Até agora não fizestes isso.
Pedi sem motivo oculto e rodeai-vos com a vossa resposta. Aqui que está a chave. Envolvei-vos com o que desejais, para que a vossa alegria seja completa. Então ele vai dizer, essas palavras nos lembram o princípio quântico que diz que oração é consciência. Ela é o estado de ser em que vivemos, e não alguma coisa que fazemos numa determinada hora do dia. Precisamos primeiro ter sentimento das nossas orações, já respondidas em nosso coração, antes que elas se tornem a realidade da nossa vida. A realidade da nossa vida. Então observe que Jesus vai dizer nesse trecho, ele vai aconselhar os discípulos a envolvei-vos com o que desejais. Ou seja, vocês têm que estar envolvidos num sentimento daquilo que você deseja, para que você possa atrair o que você deseja para você. O que não foi colocado no texto condensado presente nas Bíblias atuais acima. Esse trecho é do Evangelho de João, capítulo 16, verso 24. Prosseguindo, ele vai dizer, devemos nos tornar aquilo que queremos. Ele vai dizer aqui, onde destacamos. O segredo é que devemos nos tornar as próprias coisas que escolhemos ter na nossa vida. Estamos em busca de amor, compaixão e compreensão. Precisamos desenvolver essas qualidades dentro de nós para que a mente de Deus possa refleti-las de volta em nossos relacionamentos. Se queremos abundância, precisamos sentir gratidão pela abundância que já existe em nossa vida. Ou seja, mais uma vez, ele vai ratificar, confirmar essa ideia de que nós atraímos aquilo que emitimos. Então, se você quer abundância, você já tem que ser grato pela abundância que você tem em sua vida. Se você quer saúde, você tem que agradecer pela saúde que você tem. Então, o universo ele não julga. Ele não vai saber se você está pensando uma coisa ruim, ele não vai filtrar. Ah, ele está pensando uma coisa ruim, é porque ele não quer. Não. O universo vai responder de uma forma direta. Se ele está enviando um sentimento negativo, ele vai receber uma ação, uma consequência negativa. Isso é inexorável. Aí, assim, agora aqui que está a chave. As palavras não são orações em si, mas o canalizador do poder interno. O fundamento de tudo o que estamos dizendo aqui é que as palavras das orações não são orações em si. Embora as palavras possam ser bonitas, antigas e relíquias consagradas pelo tempo, elas são apenas o catalisador que libera a força. E a força está dentro de você. Você é a palavra operativa aqui. Do mesmo modo que o código num computador aciona uma série de eventos, as palavras despertam um sentimento no nosso corpo. Ou seja, mais uma vez ele ratifica que as palavras em si não é uma oração. As palavras, as preces decoradas ou criadas por nós, são apenas um catalisador para aumentar a nossa magnetização do nosso corpo, do nosso campo energético, para que possa isso ser irradiado para o universo, para que o universo, a matriz divina, nos envie de volta aquilo que estamos emitindo. Nós vemos isso muito nas chamadas rezadeiras ou benzedeiras. São pessoas que oram pelos outros, mas você muitas das vezes vai ver que as orações delas não têm nenhum sentido, a formação das frases, porque muitas das vezes são pessoas simples, que não tiveram uma educação formal, muitas das vezes são iletradas. O que acontece? Não é as palavras que ela diz que tem efeito, e sim a energia de amor que ela emana a partir do seu campo energético, que vai ter efeito curativo na pessoa que está recebendo aquela oração, aquela magnetização. Ele conclui, as orações são pessoais, as palavras que despertam um sentimento intenso de gratidão ou reconhecimento em mim podem não ser tão eficazes para você. É aqui que você pode entreter-se com as orações. Crie as suas próprias orações, ou seja, não devemos utilizar apenas orações decoradas, orações que foram criadas por outros, embora essas orações sejam efetivas e úteis, desde que elas magnetizem em nós o nosso sentimento, o nosso campo energético, mas é importante também destacar que nós mesmos podemos criar as nossas próprias orações. Para concluir, ele vai nos trazer um modelo de oração, por exemplo, para uma situação de viagem.
Então ele vai dizer: ao dizer uma oração, sinta a gratidão como se a sua viagem já tivesse sido realizada. Ou seja, eu vou fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem. Nós vamos orar pedindo proteção naquela viagem. Mas ele diz que mais importante do que a oração é você já se imaginar tendo feito aquela viagem e já se imaginar retornando para a sua casa são e salvo. Então isso vai magnetizar muito mais ainda esse pedido. Aí ele continua. Para fortalecer a sua oração com os sentidos, visualize-se fazendo alguma coisa depois de voltar para casa, como tirar os mantimentos do porta-malas e arrumar as latas no armário ou colocar as verduras no refrigerador. A chave é que você só pode tirar as compras do carro e guardá-las se voltar para casa. Desse modo, você fixa a intenção poderosa de uma viagem segura, sentindo-a como se já tivesse acontecido. Ou seja, ao orar por uma viagem, é importante que você não apenas ore, mas que você visualize já tendo retornado daquela viagem e fazendo as ações que você faria ao retornar da viagem, pois isso vai potencializar muito mais ainda a oração. Bom, amigos, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, assim como foi para mim, para que nós possamos sempre ter em mente que a oração não são apenas palavras decoradas, mas, sobretudo, aquele sentimento que emitimos, baseado naquilo que acreditamos. Então eu trouxe a biografia de 2 livros que foi utilizada nesse vídeo. O primeiro livro, como eu já falei no início, foi Os Segredos de um Modo Antigo de Rezar, de Greg Braden, e o livro que ele se baseou para escrever os trechos do Novo Testamento mais completos, que em português ele seria Orações do Cosmos, Reflexões sobre as Palavras Originais de Jesus. Esse livro ele só encontrei no momento em inglês. Já foi publicada a versão em português, mas está esgotada. Só existe para a venda na Amazon apenas a versão em inglês. Bem, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, assim como foi para mim. O nosso curso, o nosso método Co-Criador Consciente, também traz essa abordagem e exercícios práticos para que você possa colocar a prece em ação em sua vida, através de mentalizações e de visualizações. Se você tiver interesse em adquiri-lo, clique no link abaixo. Muito obrigado pela sua atenção. Namastê.